Aqui, vamos abrir dá uma pausa aí. Dá uma pausa, toma uma água. Não confunda inteligência com intelectualidade. A criatura pode nunca ter frequentado a escola. Ela pode ser analfabeta e ser mais inteligente do que um irmão que possui um título de doutorado. Porque inteligência não tem a ver com quantos livros você leu, não tem a ver com a quantidade de informação que você tem. Inteligência tem a ver com a qualidade do seu raciocínio, qualidade do seu exame. Então, eu particularmente acredito que você que está nos ouvindo também já passou por essa experiência. Eu já me encontrei com criaturas simples, trabalhadores rurais do campo, pessoas muito humildes, de uma inteligência, de uma perspicácia, de uma sabedoria de vida. Estava vivendo um problema e essa pessoa chegou e falou assim: mas meu filho, pensa assim, assim, mas com uma profundidade que, olha, eu me senti pequeno e essa pessoa era analfabeta. Então não vamos confundir. Você pode passar uma vida inteira jogando informação para dentro da sua cabeça, sem aumentar 1 milímetro na sua inteligência. É claro que nós precisamos absorver informação, é óbvio. É óbvio. Não é? Conhecimento não ocupa lugar. Quanto mais conhecimento você tem, melhor. Quanto mais curiosidade você tem, melhor. Mas eu gosto muito da frase de Emmanuel que diz assim: o conhecimento é a antessala da sabedoria. Ou seja, é uma sala antes. Não é a sala da sabedoria. Não basta o conhecimento. Para você alcançar a sabedoria, tem que avançar mais. Então é disso que nós estamos falando. Faltou a Adão o exame. Faltou a Adão a comparação. Porque você examina uma proposta e depois você compara. Será que tem outras? E essa outra, se eu comparar, quais são as consequências? Qual o custo? Eu tenho 2 caminhos. Qual o custo de um e do outro? Não estou falando de custo financeiro, estou falando de custo emocional, psicológico, afetivo. Qual o custo? Porque a natureza é muito sábia. A natureza é econômica ao extremo. Ela pega sempre o caminho que você vai ter que fazer menos, gastar menos para obter mais. Essa é a lição da natureza. Basta você pegar um favo de mel na sua mão. Você olha para o favo de mel, é a forma mais eficiente para guardar a maior quantidade de mel com o mínimo de espaço. Então a sabedoria divina é uma lição de eficiência, de economia de recursos, de eficácia. Faz-se pouco para ter um resultado grande. E um dos sintomas da desordem, da desconexão com Deus, do mal, do afastamento das leis divinas, é o excesso. O excesso, de todos os níveis, de todos os gêneros. Não é? Então Adão, que é a inteligência em nós, não comparou, não examinou, não comparou e não aprofundou. Então ele deixou de exercer a faculdade que lhe era inerente. Ou, se preferirem, ele enterrou o talento. Enterrou o talento. Por medo. Por escravidão a relações afetivas. Porque como era a esposa, Eva, na simbologia aqui do texto, né? É claro que vocês estão vendo que tudo aqui é uma simbologia.
Nós estamos lidando com símbolos, com metáforas. Então, em nome das relações, ele não exerceu aquilo que a inteligência pede, que é o exame, a comparação e o aprofundamento. O roteiro que o Espírito de Verdade deu a Kardec, se ele quisesse, neste mundo, ter acesso à verdade. Isso significa que obter a verdade no mundo dos encarnados é uma atividade de garimpeiro. Você tem que escavar, escavar com cuidado. Chega um momento da escavação que você está lá com aquele pincelzinho assim, ó, limpando devagar para não estragar o que você está escavando. Não é? Então tem a parte dura e tem uma parte fina, que você vai tirando milímetros de poeira. A verdade também. A verdade também. Não é? E a gente percebe, já no velório de Allan Kardec, o discurso que é feito em que se diz a respeito dele que Kardec era o bom senso encarnado. O bom senso encarnado. Né? Tamanho o seu esforço no sentido de manter o bom senso. Então ele sempre examinou, sempre comparou, recebia milhares de mensagens, comparava, separava o que era linguagem do que era essência. Depois ele aprofundava, via a consequência daquela ideia, se aquilo tinha uma lógica, se aquilo levava, se aquilo realmente trazia algum, se aquilo acrescentava. Então é um trabalho meticuloso, detalhado. E esse é o convite que nós temos que fazer, a evolução consciente, como gostava o senhor Honório de dizer. Evolução consciente é para quem não abre mão da inteligência. É para quem não abre mão do bom senso. Não abre mão do cuidado no exame das coisas. Então, isso nos leva à obediência. Obediência. Quem obedece, nós vamos entender isso. É o que está dito aqui no texto, né? Que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura. Porque no item 6, aqui nós estamos no item 8, no item 6, o título era Afabilidade e Doçura. Então, para você ser inteligente, você não precisa ser grosseiro. A pessoa verdadeiramente inteligente é dócil, é afável, é amorosa. A pessoa verdadeiramente inteligente, ela tem doçura. Então, a obediência não tem a ver com abrir mão da liberdade, da autonomia. Não. A obediência tem a ver com o reconhecimento da sabedoria infinita de Deus. Obediência tem a ver com o reconhecimento da nossa inteligência, dos planos insondáveis, mas profundamente inteligentes de Deus. Então, é como, digamos que você vai assistir a um show, a um espetáculo de um artista que você ama, que você adora, você gosta muito. E aí você pega o programa e vê que aquele programa, elaborado pelo artista que você adora, ele está impecável. O roteiro está primoroso. Tem as músicas, as que você mais gosta, mas está assim, de um bom gosto extremo. O que você faz? Você se acata, você se rende. Porque qual de nós, a não ser quando nós estamos com problemas íntimos, com distúrbios emocionais, psíquicos, qual de nós não acata a beleza, a ordem, o bom senso, o razoável, o bem feito? Todos nós nos curvamos. Não é? Todos nós nos curvamos. Então você está sentado num lugar,
lindo, de repente vem aquele crepúsculo, aquelas cores no céu, aquela coisa maravilhosa. Exceto a criatura que está com conflito interior, que não consegue apreciar, mas se você está bem consigo mesmo, é impossível, você se curva. Porque o crepúsculo é tão belo, é tão harmonioso, há tanta riqueza de detalhe, tanta sabedoria e bom gosto por trás daquilo, que você se curva. E isso é obediência. É o consentimento da razão. A obediência é o consentimento de Adão. Então é por isso que a ordem foi dada a Adão. O comando de todas as árvores do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você dela comer, você vai morrer. Isso nós já explicamos em episódios anteriores, o que representa essa ordem, mas essa ordem é dada para a inteligência. A ordem é sempre dada para a inteligência. Para a inteligência. Porque a inteligência é aquela parcela da nossa psique capaz de examinar, capaz de comparar, capaz de aprofundar, capaz de apreciar a ordem, a harmonia, o belo e o bom.